A paz do Senhor Jesus, irmãos. O que acontece quando um povo ira o coração de Deus? Lucas capítulo 12, verso 47 vai dizer bem assim: o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Jesus aqui está pregando aos discípulos e aos que estão ao redor dele sobre a necessidade do discípulo, do servo de Deus, do Filho de Deus, corresponder à graça que tem recebido, aos dons que tem recebido, a todos os favores que tem recebido da parte de Cristo, da parte de Deus. Isso não é para que eu ganhe salvação, mas isso é um exercício de responsabilidade e de gratidão e honra para com Deus. Lembrando que a palavra mesmo diz que ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Bom, mas eu quero falar de uma situação específica de quando Nabucodonosor é ungido por Deus, capacitado por Deus para castigar o seu próprio povo em Jerusalém. Jeremias capítulo 25 diz bem assim, verso 7. Todavia não me desses ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra das suas mãos, para vosso mal. Porquanto assim diz o Senhor dos exércitos, vistos que não escutastes as minhas palavras. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas as nações em redor, e os destruirei totalmente, poloeis em espanto, em assobio e em perpétuos deserto. E farei perecer entre eles a voz de folguedo e a voz de alegria, a voz do espanto e a voz do esposo e a voz da esposa, o som das mós, a luz do candeeiro. E toda essa terra virá a ser um deserto, um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. O povo de Jerusalém ficou um tempo pecando contra Deus na idolatria, na injustiça contra o próximo, na quebra dos mandamentos, das leis, e por conta disso eles atingem a tolerância de Deus e Deus julga eles, põe Jerusalém na balança e determina 70 anos de cativeiro. E se você for estudar um pouquinho sobre isso, você vai ver que o cativeiro não durou menos que 70 anos. Foi 70 anos que Deus prendeu o seu povo lá para dar a eles uma grande lição. Você vai aprender nessa palavra que castigo também é graça, que castigo também traz o amor de Deus, ainda que no meio da sua ira, o castigo às vezes está nos dizendo: teu caminho vai mal, conserta-te, teu caminho precisa ser endireitado. O castigo ele vem para cobrar de nós um posicionamento, ainda que de forma violenta, ainda que pela aflição, pela dor, pelo choro, pelo pranto, mas ele nos dá a oportunidade de uma grande mudança de vida. Jerusalém ouvia os profetas desde a manhã e todo dia os profetas pregavam contra Jerusalém para que Jerusalém se arrependesse das suas más obras, apresentassem sacrifício de justiça a Deus, fazendo bondade ao seu próximo, atendendo a sociedade que precisava de auxílio, de bondade, de atos de justiça, de misericórdia. Muito mais do que os sacrifícios do culto, as celebrações, Deus queria que Jerusalém mudasse o seu comportamento para com o seu próximo, em amor, em bondade, justiça, em todos os atos de caridade. Deus queria que Jerusalém deixasse também o culto hipócrita, porque eles estavam adorando a Deus com seus lábios, o coração estava longe de Deus. E pior do que isso, depois eles começam a adorar imagens de escultura. Aí Deus se ira com todo o povo. Deus então está dizendo que ele vai levantar Nabucodonosor. Presta atenção, aqui não é Satanás dizendo. Deus levantando um homem do norte, da terra do norte, todas as nações ali, contra Jerusalém. Às vezes, os levantes contra a nossa vida não são patrocinados pelo diabo.
e sim por uma permissão de Deus para gerar em nós um julgamento que cause transformação. Como Paulo vai dizer a respeito da ceia, ele diz bem assim: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados com o mundo, mas quando somos julgados com o mundo, nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados. O julgamento, o juízo traz uma repreensão que pode me livrar de uma condenação eterna. Então é preferível às vezes receber alguns açoites aqui do que açoites eternamente. Bom, meditando então, os profetas falavam contra Jerusalém, davam conselho. Jeremias apanhou por causa disso, e os profetas contemporâneos a ele apanharam por causa daquilo que eles entregavam, do que Deus estava mandando. Aí vem uma advertência a nós, que estamos numa geração que só quer ouvir mensagens de consolo, mensagens de encorajamento, mensagens de estímulo, e às vezes as mensagens que mais vão mudar a nossa história são mensagens que parece que o profeta está nos julgando, que parece que o profeta está nos acusando, mas na verdade não é o profeta, e sim o Espírito que está no profeta denunciando aquilo que está errado na minha e na sua vida. Olhando então em Jeremias, o Senhor está dizendo que está trazendo Nabucodonosor, e diz que aquela cidade, aquela nação ficará deserta porque não ouviram a voz de Deus. Como é que nós ouvimos a voz de Deus? A Bíblia vai dizer em Hebreus, por exemplo, capítulo 10, se não me falha a memória, para nós imitarmos a fé dos nossos pastores, os quais pregam a nós, e também diz que porque eles pregam a palavra a nós devemos ouvir a voz dos nossos pastores, dos nossos líderes, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus falando conosco através das orações, das consagrações e da Bíblia, da palavra revelada de Deus. Eu presto atenção às vezes que em algumas etapas, fazendo uma comparação, voltando, que eu percebo que muitos irmãos iam bem melhor, tinham bem mais bem-aventuranças em sua vida pessoal, espiritual, emocional, quando elas davam ouvidos a Deus através da vida de homens de Deus, mulheres de Deus, e através das outras múltiplas formas de Deus falar. Eu percebo que quando essas pessoas param e começam a andar dentro do seu próprio entendimento, muitas coisas saindo em equilíbrio divino e começam a entrar num abismo atrás do outro. Lendo em Lamentações, olha só o que vai dizer: o perigo de ir ao coração de Deus. Lamentações capítulo 1, verso 17 diz assim: estende Sião as suas mãos, não há quem a console. Sião implora socorro e não tem consolo. Mandou o Senhor acerca de Jacó que fossem inimigos os que estão em redor dele. Olha que interessante, nesse versículo, Jeremias levantando uma lamentação sobre o que estava acontecendo já em Jerusalém, ele está dizendo que Deus, no momento que o povo estava pedindo socorro, Deus mesmo mandou que as nações ao redor se tornassem inimigos da nação de Deus. Deus se agrada com isso? Era o prazer de Deus? Era o gozo de Deus ferir Jerusalém? Não, de forma alguma. Mas Deus tentou através dos profetas, Deus enviou sonhos, visões, Deus mandou as profecias para o povo se arrepender, mostrou a eles sinais de todas as formas. A Bíblia vai dizer, se não me fale, em Joel, que Deus mandava castigos no campo, Deus mandava castigo no fruto das árvores, Deus castigava a colheita e mesmo assim eles não percebiam. Deus castigava o povo com pestes, com fome, com seca, com diversas coisas, e o povo não despertava. Deus só aumentou o nível do castigo porque também aumentou o povo a dureza do seu coração. Deus não se agrada em nos castigar, mas Deus percebe que às vezes somente através de uma dura repreensão, de um duro juízo justo de Deus, a gente para refletir no que a gente tem feito. Em Lamentações vai dizer então que o Senhor mandou acerca de Jacó, acerca do próprio povo dele que ele ama. Quando Deus castiga, Deus não está odiando o povo, Deus está amando o povo, nos castigando aqui para gerar do nosso espírito arrependimento, salvação e voltarmos a Ele, porque a nossa pátria está nos céus e não aqui. Bom,
Jerusalém é para eles como uma coisa imunda. Deus mudou diante das nações a fama de Jerusalém. Deus mudou diante das nações o que o povo achava de Jerusalém. Lembre-se que essa mesma nação, quando estava entrando em Jericó para conquistar Jericó, a mando de Deus, em obediência a Deus, a prostituta Raabe disse que o povo já estava com seu coração desmaiado, desanimado, porque ouviram a fama do Deus de Israel, do Deus dos hebreus, e ouviram quão grandes coisas Deus estava fazendo por essa nação. Todavia, neste momento, Deus tira a reputação do seu povo e eles tornam-se como uma coisa imunda ao ouvido e aos olhos de muitos. Quando a gente começa a desagradar a Deus, até a nossa reputação, até a nossa boa fama, até aquele nosso status que nós tínhamos antes, Deus tira. Só para nos lembrar que nós não somos nada, não passamos do pó dessa terra, e se sabemos a vontade dele, devemos obedecê-lo, porque somos filhos, mas também servos. Lamentações capítulo 1, verso 18, justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Quantas pessoas dizem hoje em dia, Deus não castiga, Deus não é mau. Claro que Deus não é mau por castigar, você não é mau por repreender o seu filho, por discipliná-lo e castigá-lo. Não, de forma alguma. Se o homem, na sua ira ou na sua advertência contra o filho, o repreende, o castiga, quanto mais Deus, que sabe o que é melhor para nós e tem uma balança justa e perfeita e pode restituir toda a dor que foi causada no período do castigo. E esse é o desejo de Deus. Depois de tudo o que passarmos, restituir-nos, restaurarmos e trazer a paz. Porque Deus disse, eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamento de paz e não de mal. Pensamentos de bem a respeito de vós. Deus então repreende já pensando em nos fazer algo bom depois daquilo. Todavia isso vai depender de como eu reajo e como eu me achego a Deus no momento da repreensão. Tem gente que mesmo sendo castigado ainda consegue murmurar, consegue brigar com Deus. Tem gente que mesmo sofrendo e passando pelo vale ainda consegue ofender a Deus. Aí isso só demonstra que aquela pessoa não só peca contra Deus, mas é voluntariamente rebelde, decididamente rebelde contra Deus, porque mesmo sendo moída, não consegue dizer, Deus, eu me rendo, faz a tua vontade, me limpa, me sara dos meus pecados e me mostra os pecados que me são ocultos. Até Davi orou assim. Davi disse, Senhor, me expulsa dos pecados que não conheço. O homem segundo o coração de Deus estava dizendo que ele praticava coisas que nem mesmo ele percebia que era pecado. E esses dias eu ouvi um irmão testemunhando para mim. Ele disse que ele foi numa entrevista de emprego e ele falou assim, a psicóloga me perguntou assim, qual é o teu defeito? Me fale 2 defeitos teus. E ele disse assim, eu sou muito ansioso, mas isso não chega a ser um defeito. Aí ele falou para mim assim, naquela hora eu percebi que eu não encontrava nenhum pecado em mim, nenhum defeito. Qual é o teu pecado hoje? Você sabe o nome do teu pecado? Porque se você não sabe o nome do teu pecado, você não tem do que se arrepender. Se você não tem se arrependido, ou se eu não tenho me arrependido, a gente está muito semelhante aos anjos que caíram, porque eles não se arrependeram do que eles fizeram. Não acharam lugar de arrependimento. Satanás não se arrependeu e nenhum dos principados e potestades, por mais gloriosos que fossem, não se arrependeram do que fizeram. E uma das coisas que nos torna semelhantes ao diabo é o orgulho e a falta de arrependimento. Bom, diz assim, justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Quando eu recebo a repreensão de Deus por causa de uma rebelião, Deus continua sendo justo. Ouvi, pois, todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus mancebos se foram para o cativeiro. Chamei os meus amadores, mas eles me enganaram. Até o povo que era amante, as nações que eram amantes de Jerusalém, agora estavam enganando Jerusalém e abandonando Jerusalém. É isso que acontece quando nós iramos o Senhor nosso Deus. Até os nossos amigos íntimos, os nossos melhores amigos, os irmãos da fé que andaram conosco há anos, de repente você vai ver que eles vão te abandonar. Porque quando Deus quer repreender alguém,
Deus afasta todas as pessoas de perto daquela pessoa. Não haverá uma mão amiga, não haverá um auxílio, não haverá uma porta de escape, até que você veja e reconheça que o Senhor é Deus e você tem devido algo a Ele. Bom, e continua dizendo bem assim: os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade. Nem a liderança de Jerusalém pôde fazer algo por eles. Porque diz assim: enquanto buscavam para si mantimento para refrescarem a sua alma, até a liderança estava escassa de alimento para a própria alma. Uma liderança que decaiu, não tinha como ajudar o seu povo. Quando a liderança ir a Deus, a liderança não vai conseguir alimentar o seu povo que sofre. Lamentações capítulo 3, qual é o refúgio, qual é o escape quando eu irei a Deus, quando eu pequei? O que eu posso fazer, do que eu tenho que pensar, como eu tenho que agir num momento assim? Jeremias capítulo 3, verso 20, diz assim: minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Quando Deus se ira, quando Deus me castiga, quando Deus entra num severo juízo comigo, eu devo me lembrar: Deus é misericordioso. E se eu me voltar a Ele, eu vou encontrar um coração amoroso, pronto em me perdoar e me restaurar e novamente me abençoar. Como Deus restaurou a vida do filho pródigo através do Pai, Deus quer restaurar a nossa vida, desde que haja arrependimento, porque a Bíblia diz que o filho pródigo falou consigo mesmo, caindo ele em si: quantos moradores, quantos trabalhadores do meu Pai têm alimento e aqui eu passo fome? Eu direi ao meu Pai: pequei contra o céu e contra ti. Ele sentiu o pecado dele. Deus não pode restaurar alguém que ainda não percebeu aonde errou. Deus não pode restituir alguém enquanto essa pessoa ainda não perceber no que tem errado contra Deus. Então, o meu escape é lembrar da misericórdia de Deus e sempre crer que a misericórdia dele não tem fim. E diz assim: novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A Bíblia tem um versículo que diz assim: ainda que o homem se torne infiel, Deus permanecerá fiel. Não está dizendo ali que Deus vai continuar cumprindo promessas ainda que eu vire descrente, ainda que eu não creia mais nele, não. Está dizendo que o caráter da fidelidade de Deus não muda. Então, se eu me tornar infiel, eu preciso voltar a ser fiel, porque eu sempre desfrutarei da fidelidade de Deus. Ainda que eu me torne infiel, Deus não muda o seu caráter. Por isso eu posso me arrepender, me converter a Ele e crer que eu acharei nele fidelidade para me ajudar, para me restaurar, para me abençoar, para me curar e para tirar todas as feridas que eu mesmo busquei pelo meu pecado. Diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor. Lembre-se que o Senhor é bom quando você pecar. Outra coisa que eu devo fazer quando eu iro a Deus, verso 40, Lamentações 3, verso 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. A gente tem que parar numa reflexão e perceber todas as decisões que a gente tomou, o que Deus falou com a gente na época que a gente errou, que a gente estava pecando, o que Deus estava tentando avisar através da pregação, através de um irmão na fé, de um pastor, de uma liderança espiritual, de sonhos, de visões. O que Deus estava falando para mim? Eu devo esquadrinhar onde está o erro, o que eu não ouvi, o que eu não obedeci, onde eu tropecei. E a partir dali tomar um caminho de conversão, de mudança, atitudes que às vezes vão parecer radicais, mas é melhor tomar uma atitude radical para sair do pecado e agradar a Deus, do que ficar em omissão sabendo o que você deve fazer e não faz. Como diz em Tiago também, capítulo 4, verso 17, diz assim: aquele, pois, que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Olhe para o seu caminho, esquadrinhe o seu caminho e assim faça o que você sabe que deve
fazer, ainda que isso te traga muitos prejuízos na terra, mas prefira que o céu seja em festa, porque você se arrependeu e está voltando para Deus e para a sua vontade. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus dos céus, dizendo: nós prevaricamos. Jeremias está ensinando arrependimento, não culpe Deus. Você prevaricou, você caiu. Tem uma palavra que diz bem assim: pelo vosso pecado está caído, ó Israel, pela tua culpa estás caído. Então reconheça: eu prevariquei, eu pequei, Deus, eu transgredi, eu não ouvi a tua voz, eu não ouvi o que teu Espírito estava falando à igreja, eu não ouvi que era comigo, eu não percebi na dureza do meu coração. Me perdoa, Senhor. E fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Não tem como vir perdão a alguém que não quer perdão. Deus não perdoou Jerusalém, não porque Deus não tinha mais em si misericórdia, mas porque Jerusalém não procurou misericórdia. Pelo contrário, Jerusalém virou as costas para Deus. Deus libera perdão para quem quer perdão, para quem se arrepende, para quem confessa e abandona o seu pecado. Bom, cobriste-nos de ira e nos seguiste, mataste, não perdoaste. Glórias a Deus. Cobriste-te de nuvens para que não passe a nossa oração. Quando eu iro, Deus, até minhas orações ficam tremendamente prejudicadas. Outro segredo de quando eu iro, Deus. Tiago capítulo 4, verso 9. Verso 8, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, alimpai as mãos, pecadores. Pare de fazer o que você estava fazendo, decida parar. Tome uma decisão hoje de parar com a vida que você está levando, com o estilo de vida, com as amizades, com as companhias, com os teus hábitos, com os vícios. Limpa as mãos. As tuas mãos são instrumento de Deus para abençoar pessoas. As suas mãos são instrumento de Deus para cultuar a Deus com mãos estendidas aos céus. As tuas mãos são instrumentos de vitória nas guerras espirituais que você enfrenta. Não deixe o diabo sujar as tuas mãos. As tuas obras têm que ser puras, porque elas serão apresentadas diante de Deus um dia. E vós de duplo ânimo purificai os corações. Irmão, uma coisa que atrai a ira de Deus contra nós é quando nós andamos em dois estilos de vida. Nós estamos lá cultuando a Deus, estamos no nosso quarto orando a Deus, e fora desses dois ambientes de espiritualidade, nós vivemos uma vida completamente contra Deus, rebelde a Deus, e como se não conhecêssemos a Deus. Duplo ânimo, ou seja, falso, hipócrita, vida mentirosa. Você não é uma pessoa, você tem sido duas pessoas. Tira a máscara, ore: Deus, tira a minha máscara e faz com que eu seja alguém sincero na tua presença. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, verso 9. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Há momento que eu preciso me entristecer para que haja uma mudança de vida. Eu preciso gerar nesse coração endurecido pelo Espírito de Deus alguma tristeza. Temos que parar de orar pedindo tanto e começar a nos remoer dentro de nós, dizendo: Deus, eu tenho pecado, eu tenho errado, eu tenho falhado. Sinta a sua miséria. Chore pelo seu pecado, chore pela sua culpa. E olha o que isso gera: humilhai-vos perante o Senhor. Quando eu estou sentindo a minha miséria, quando eu estou lamentando e chorando sobre os meus pecados, tira o meu sorriso e o gozo e transforme sua tristeza diante de Deus. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. A palavra exaltará aqui é: e Deus vai erguer vocês. O desejo de Deus não é um cativeiro, nem para mim, nem para você. O desejo de Deus não é o castigo para nós, mas o desejo de Deus é nos erguer. Como a Bíblia vai falar que ninguém coloca a lamparina debaixo de uma cama, mas antes coloca num lugar alto para que alumie todos da casa. O que Jesus está dizendo é: quando eu escolhi vocês, quando eu escolhi os meus filhos, eu escolhi eles para colocar em posição de destaque, de honra. Eu escolhi eles
para fazer brilhar a minha glória na vida deles. Eu não escolhi os meus filhos para andar com vestes de luto, de pranto, de dor. Eu escolhi os meus filhos para colocar eles em posições que a minha luz resplandeça, porque vocês são luz do mundo, sal da terra. Deus não escolheu você para viver nesse cativeiro. Deus não escolheu você para levar você para a Babilônia. Deus não escolheu você para entregar você na mão de Nabucodonosor da vida, para entregar você na mão de falsos amigos, para entregar na mão de falsos companheiros ou companheiras, de falsos namorados, falsos relacionamentos. Deus escolheu você para você ser a menina dos olhos dele, para você ser a propriedade peculiar do Senhor e ele ser glorificado através da tua vida. Então, se precisar se arrepender, se arrepende. Se precisar sentir o peso do seu pecado, sinta, mas ainda assim acredite que o sangue de Jesus vai te purificar de todas as imundícias e Deus voltará a ser favorável a você. Esse vídeo é quando Deus se ira. Lembrando também, até as crianças de Jerusalém foram castigadas porque as crianças foram levadas a serem idólatras também. Às vezes a nossa falta de responsabilidade com os pequenos vai gerar na vida deles grandes perturbações. É só olhar para a nossa nação e ver o que tem acontecido com as criancinhas já de 10, 12 anos ou menos. Que vida que elas têm levado? E quem que está ensinando isso? Ou quem que está deixando de exercer o governo e a autoridade que deveria exercer de uma forma mais exemplar? Que Deus abençoe. Que essa palavra gere muito fruto na tua vida e você venha colher 100% dentro daquilo que você der liberdade para que essa palavra frutifique em você. Deus se ira, mas mesmo assim Ele continua sendo Deus misericordioso, cheio de amor por nós. A paz.